São hoje meus convidados António Rodrigues e Rui Moreira de Carvalho. A ambos, muito obrigado pela vossa presença. Estamos aqui perante um momento esquisito, ou se podemos chamar-lhe assim, em que temos um Reino Unido que votou a sua saída da União Europeia, mas que agora parece indeciso em dar o passo seguinte e acionar formalmente essa saída, dando início às negociações do capítulo 50. Primeiro que tudo, é um momento indesejado. Eu creio que, neste momento, poucos seriam aqueles que desejassem esta situação de incerteza e este momento dúbio que nós vivemos. Porque, de facto, depois do referendo inglês, do qual não há volta a dar-lhe, não obstante, por muito que nós quiséssemos, eu pessoalmente, que o Reino Unido se mantivesse na União Europeia, estão traçados os caminhos do futuro. Embora também não dramatizemos nem nos precipitemos relativamente a isto. Tal como, por exemplo, a Noruega, que tem um estatuto de muita proximidade, não sendo membro da União Europeia, ao contrário do que muita gente julga, e contribui inclusivamente para o orçamento da União, não é beneficiário do mesmo, julgo que podemos vir a desenhar uma solução muito semelhante para o Reino Unido. Aliás, no seguimento da história. Porque se nós nos recordarmos, antes de haver a União Europeia, antes de haver toda esta estrutura pesada que hoje existe, mas que nós construímos conscientemente, nós tínhamos a CEE e, em paralelo, tínhamos uma situação onde estava, aliás, Portugal, antes de ter aderido, em que vivíamos numa zona de comércio livre portanto, onde estava a Noruega, onde estava o Reino Unido, onde estava Portugal, porque, nessa altura, não havia exigência de critério, como os tratados da União depois exigiam, da democracia. E, portanto, podemos vir a ter uma situação muito semelhante de uma zona de comércio livre, por exemplo, ou mais evoluída, porque, entretanto, passaram-se 50 anos, mas podemos vir a ter uma solução muito similar a essa construção europeia, não tão integrada, não tão próxima, que mantenha próximos aqueles que são nossos parceiros ideais, mantenha próximos aqueles que, no fundo, se disciplinaram da mesma forma como os, agora, futuramente 27, se disciplinarão, mas que têm, por uma razão histórica, por uma razão política, por uma razão, neste caso, referendária, quiseram estar de fora. Mas há aqui uma outra questão que faz o Reino Unido, que torna o Reino Unido muito diferente, que é a possibilidade da Escócia querer, porque quer manter-se na União Europeia, fazer um referendo para se separar do Reino Unido e da própria Irlanda, cujo processo de paz não é assim tão distante quanto isso, também se poder querer separar do Reino Unido. Boa tarde, Mónica, António, boa tarde. É isso. De facto, a Europa sempre foi mais europeus do que a ilha. Nunca a ilha conseguiu ser Sempre teve muitas exceções. Sempre teve muitas exceções, desde a sua formação histórica. E bem colocas que dentro da ilha há vários reinos, não é? E o reino da Escócia e o reino da Irlanda também, não é? A Irlanda do Norte também já fez saber que iria fazer pedidos especiais. Eu acho que aqui o António tem muita mais experiência, pode falar com muita mais cuidado, enfim, dentro da minha sensibilidade quase de barbeiro, é dizer que tudo vai mudar para ficar muito parecido. Eu acho que o António explicou isso bem, acho que podemos voltar a algo semelhante do que era anterior. E até que ponto é que a possibilidade de se voltar atrás com esta decisão? Há aqui esta petição que está a correr, quase com 4 milhões de assinaturas, 3,7, 3,8 milhões de pessoas, que já pedem a realização de um novo referendo. Simultaneamente, sabemos que David Cameron disse que não iria fazer esse segundo referendo. Mas também sabemos que os destinos do Reino Unido já não estão nas mãos de David Cameron, que apresentou a admissão. E será um novo líder dos Tories a quem caberá fazer esta negociação do capítulo 50. Até que ponto é que isto pode ser uma cartada de que David Cameron deixa reservada ao seu sucessor para tentar dar a volta e permitir assim que o Parlamento britânico consiga inverter esta decisão que foi tomada, já que o referendo não é vinculativo? Será muito difícil. Porque os ingleses têm uma tradição extraordinariamente importante de respeitar decisões que foram tomadas. E não se pode comparar o referendo britânico àquilo que foi o referendo grego. Se nos recordarmos do ano passado, o referendo grego foi rasgado pelo governo de Tsipras quase no momento seguinte.
Mas aí estava em causa a confirmação e concretização de um acordo financeiro de salvaguarda, digamos assim, até da própria soberania grega. No caso britânico não é isso que se trata. Há uma discussão muito antiga, há uma tradição de discussão das questões europeias. Há agora estes sinais até de possibilidade de desagregação entre a Escócia e a Irlanda do Norte. É verdade que também teve sempre esta vontade de se afastar do Reino Unido e até já se propôs juntar-se à República da Irlanda, criando aqui a consagração da ilha e eventualmente da República. E por isso é muito difícil reverter este processo referendário, pelo menos para já. Eu creio que o processo político... Mas para já também nunca seria já, porque estamos a falar de setembro. Sim, mas quando digo já, estou a falar num prazo de 5 a 10 anos. É óbvio que este processo de saída pode levar 2 anos, embora não acredite, nem seja conveniente que leve estes 2 anos. Creio que seria bom para a Europa e para o Reino Unido que todas as situações se clarificassem o mais rápido possível. O pior que pode haver é uma situação dúbia neste momento. E repare-se que a própria necessidade de acelerar calendário está presente neste momento na discussão política interna no Reino Unido. Já se diz que o Congresso do Partido Conservador não será em outubro, mas no princípio de setembro. Já se discute, e a demissão de David Cameron é irreversível, e portanto já se começam a discutir sucessores entre Theresa May ou Boris Johnson, que portanto podem vir a ser... Eu não tenho que preferir, nem quero preferir ninguém. Julgo que o importante aqui é que quem vá consagrar a liderança do Partido Conservador seja alguém, em primeiro lugar, que defenda a aproximação à Europa. Porque, independentemente do estatuto que o Reino Unido tiver, o importante aqui é que não afastemos o Reino Unido daquele espaço histórico, cultural e económico, acima de tudo também, que é seu e que é nosso, que o partilhamos. A história é comum. E nem sequer falo de Portugal, falo da Europa, mas obviamente por razões reforçadas também com Portugal, nem só históricas, mas acima de tudo económicas. Nós esquecemos que há cerca de 500 mil portugueses que estão no Reino Unido, que há inúmeras empresas portuguesas, não só já sediadas lá, mas que exportam para lá ou importam para cá, e há uma relação económica forte, há uma vontade tremenda de continuar a cooperar. Eu julgo que até se os britânicos pudessem manter a mesma relação que têm hoje, passando por cima desta coisa que eles chamam de União Europeia, que o fariam. Até que ponto é que, deixe-me só interrompê-lo, a União Europeia vai tentar fazer do Reino Unido um exemplo, sendo extremamente dura na negociação, para que não haja tentações noutros países de seguir o exemplo? Ninguém, os ingleses são únicos. Digamos, eu não tenho a cultura anglo-saxónica, o António nasceu nos Estados Unidos, portanto não tenho esse privilégio, mas acho que são únicos, sempre foram, até no seu pragmatismo. Mas foi interessante uma frase de um jovem que mostra muito o aspecto sociológico que estamos a passar, que é tem mais medo dos imigrantes que receio do nosso futuro. Referia ele ao voto dos mais velhos. No fundo, houve aqui uma questão sociológica etária da chamada juventude Erasmus, que está a ser a tal juventude que vai criar a Europa, que já não somos nós, digamos, que o vamos fazer. E esta questão não está fechada. Não está fechada. Eu penso que vai ser, como eu disse aquela frase, é preciso mudar tudo para que tudo fique igual. Ou seja, não vai fugir muito, tudo vai ter em três funções, que é a circulação de bens, pessoas, né, e serviços. Serviço que diz respeito ao aspecto financeiro. E isso vão tentar salvaguardar, porque será bom para os dois. É preciso nós não esquecer que eles, durante os próximos 2 anos, ainda estão a pagar as suas custas ao serviço da Europa. E isso vai ter que ter um processo negocial sereno para se conseguir avançar. Os restantes países, cada um vai ter que resolver o seu dentro do maior ou menor populismo, que vai ter que haver naturalmente agora, e aí é que eu penso que será o risco interno das chamadas nações-Estado ou do Estado-nação. Até que ponto é que a proximidade das eleições em França e depois na Alemanha vão ditar ou condicionar, por assim dizer, as negociações com o Reino Unido? Seguramente de uma forma indelével. Nós estamos perante um jogo de xadrez, mas um jogo de xadrez ainda mais complexo. Porque cada peça que mexermos mexe em simultâneo as outras 20 peças que compõem este jogo. E obviamente que ninguém vai conseguir ficar alheio aos fenómenos eleitorais internos. Quer em França, pela pressão e aquilo que o Rui dizia há pouco, a pressão política, nomeadamente os nacionalismos bacocos, como eu lhes chamo, vão tentar pressionar no sentido de tentar aproveitar
esta ideia de afastamento que o Reino Unido agora apresentou. Aliás, não foi por acaso que a senhora Le Pen logo ameaçou com a possibilidade de poder haver um referendo em França. E julgo que é esta a batalha que vamos ter que travar nos próximos meses, que é impedir este populismo fácil e esta atitude demagógica de dizer vamos apelar aos sentimentos mais primários do povo, porque aqueles são os maus. Os maus são aqueles burocratas cinzentos de Bruxelas que não tomam decisões, e nesse aspecto até poderíamos concordar com a alegação, mas não podemos concordar com a consequência, que é achar que podemos nos voltar a fechar dentro das nossas fronteiras. Nós já não vivemos num mundo de Estados-nação direto, nós já não vivemos num espaço em que a soberania tem o conceito de total independência nas decisões, independentemente daquilo que é o nosso parceiro, porque nós não vivemos separadamente, nem os britânicos. Aliás, julgo que foi isso que esteve em cima da mesa dos pratos da balança no momento da discussão do referendo, aquilo que o Rui referia da luta etária, que de alguma forma se manifestou depois na leitura que se fez dos resultados, em que os mais velhos lutaram ou contra os imigrantes. Votaram pelo Reino Unido e pelo conceito de Reino Unido independente e isolado, que não faz sentido. E os mais jovens, a tal geração Erasmus, por aquilo que significa da aproximação à Europa, de abertura ao mundo, de qualificação transversal. Isto significa, por exemplo, se formos a Londres hoje em dia, Londres tem mais estrangeiros ou europeus do que britânicos. Curiosamente tem, explicaram isto numa das últimas vezes que estive em Londres, 400 mil franceses, nós não damos por eles. Mas é extraordinário o peso que as comunidades estrangeiras têm. E não falo sequer de comunidades que sobressaiam em termos de etnias e que têm este peso no Reino Unido e que podem desagregar-se, podem desmembrar-se, podem afastar-se, podem sair, podem tirar a riqueza do país. E, portanto, neste xadrez... Vou só interromper para lhe fazer já aqui uma pergunta ao Rui a propósito da questão da perda de riqueza. Nós assistimos logo nos primeiros dias, nas primeiras horas a seguir a saber-se a decisão, perdas muito avultadas nos mercados financeiros, nomeadamente no setor da banca. Houve bancos que chegaram a perder 22% nos primeiros 2 dias a seguir ao referendo. Pergunto-lhe, preocupa a fragilidade acrescida que o setor financeiro e o setor bancário pode ter com mais este evento? Isso faz lembrar a discussão de há 8, há 15, há 3 semanas, em que, por exemplo, eu prometi que trazia uns quadros e foram entregues os tais famosos 11 quadros sobre a evolução do sistema financeiro nos últimos 10 anos em Portugal. Iremos oportunamente, porque o assunto vai ser recorrente. Vai ser recorrente. Essa questão é pertinente, mas há uma grande volatilidade. Ou seja, nós temos hoje o dobro da massa monetária em circulação que tínhamos em 2008. Portanto, vamos resistir a estas constantes subidas e descidas abruptas, porque há algo que é estranho, que no meio desta abundância monetária há uma escassez financeira. O que é a escassez financeira? Tem a ver com os ativos de elevado valor, que hoje são metade que eram em 2008. Por isso é que se assistiu hoje a Moody's, por exemplo, que baixou o rating da Inglaterra. Ao baixar o rating da Inglaterra, está a prejudicar os fundos de pensões que podem investir em ativos AAA, que deixou de ser. Quer dizer, é mais um problema para o fundo. Ou seja, quando acontecer este problema no sistema financeiro, vai acontecer em todo e vai ser muito grande. Vai ser maior que 2008. Portanto, não vale a pena estarmos a sofrer por antecipação. No que diz respeito à medida, também não foi aquilo que se pensava que era. Hoje subiu. Hoje a Bolsa subiu, vamos ver como é que vai ser o resto da semana e, portanto, eu penso que ela vai tender a estabilizar onde houver capacidade de crescimento. Quer nas economias, como bem coloca o António, com capacidade de captar talento. Não é uma economia frágil que capta 500 mil franceses. Porque esses franceses não é só a riqueza que fogem, é a perturbação que pode dar interna. Porque se houver um conflito interno, nós temos dificuldade em reconhecer quem são os nossos e quem são os outros. E aquilo existe. E essa é que é a mãe de todo o projeto europeu. O projeto europeu é um projeto único, é um milagre, que há 70 anos está a tentar construir uma zona, uma região que não tem guerra. Exatamente. E a qual muita gente quer aderir ainda. E esse é que é o grande fundo do projeto da Europa, é a paz. Não é a criação de riqueza, não é a criação de equilíbrio, não é nada disso. Tudo isso vem por complementariedade. Porque se houver uma guerra, tudo isso se autodestrói com uma grande fragilidade. Portanto, repetindo a questão que colocaste,
o sistema financeiro vai se ajustar no caso dos países souber negociar com serenidade os processos que são bons para os seus estados económicos. Embora há aqui uma preocupação suplementar relativamente à Europa, eu normalmente falo da tese da Rosa dos Ventos, que são os 4 pontos essenciais de crise que a Europa tem. A sul, o problema dos refugiados. A leste, naturalmente, a influência da Rússia e, portanto, a perturbação que existe. E a influência que existe, mais do que a Ucrânia, a influência de medo que existe sobre os países de leste, dos antigos países da influência soviética. Agora, a oeste, se quisermos, esta perturbação que o Reino Unido transporta para dentro da própria Europa, e a norte há um problema que muitas vezes nós não damos a devida importância, que é o problema ambiental, com o desgelo e, portanto, com a modificação do clima que existe na Europa. Tudo isto são tensões, o norte, o sul, o oeste e o oeste, são tensões que neste momento se caem sobre a Europa e que fragilizam de sobremaneira a resolução destes problemas, porque têm natureza distinta, porque exigem dimensão política que a Europa não tem sabido dar. E o problema e o risco neste momento em relação ao Reino Unido é fundamentalmente também uma resposta política face a uma decisão que também ela foi política. Há pouco a Mónica colocava uma questão de como é que os britânicos vão resolver este problema. Naquela máquina complexa, nesta análise complexa que é ver a situação britânica, passa o que está a acontecer neste momento. Exato. Aquele descalabro de todo. Os conservadores mudaram a sua liderança, ou vão mudar a sua liderança pela admissão de David Cameron, e já se discute a sucessão, como há pouco se falava. Os trabalhistas estão numa tensão que eu duvido que Corbyn resista, porque o grupo parlamentar teve 81% de deputados que estão contra a liderança trabalhista. E o próprio governo sombra dele caiu. Sim, também e ele tentou substituí-los ontem e vai ser difícil conseguir fazê-lo, porque ninguém vai querer aceitar uma situação de fragilidade. E depois a forma como emergem as tensões na Escócia ou na Irlanda, e aquelas tensões porque o UKIP, o Nigel Farage, exigem uma participação e um peso político superior, neste momento, à própria a situação interna britânica. Ou seja, a solução é eleições legislativas, eleições gerais? Não, provavelmente, ter eleição, talvez não tão depressa, porque precisam de consolidar um pouco e estabilizar a situação política. A pior coisa que se pode fazer em política é correr numa situação de instabilidade para uma solução extrema, e, portanto, admito que o novo líder conservador tente resistir a esta tentação, porque, no fundo, e no meio, e neste intervalo, a Europa há de acelerar o processo de saída da União Europeia, e isto ficou visível já na atitude da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu, e suponho que hoje o Conselho Europeu pedirá o mesmo, e, portanto, o Reino Unido vai ter que lidar, o governo, não o de Cameron, que já disse que não o quer fazer, mas o governo subsequente, ainda conservador, porque tem uma maioria absoluta no Parlamento, vai ter que lidar com o problema da saída e depois de estabilizar esta situação, provavelmente terá que caminhar para eleições antecipadas, porque terá que clarificar a própria situação interna derivada de próprias eleições. Agora, o pior que podia acontecer era haver eleições antecipadas neste momento e haver uma convulsão política de alteração do próprio sistema partidário, porque há este risco, a alteração do sistema partidário britânico momentâneo e a perda de uma maioria absoluta que fragmentasse o poder e ainda fragilizasse o processo de saída. Mas mesmo que se espere para realizar esse novo escrutínio, do seu ponto de vista, os conservadores vão conseguir manter a maioria? Tudo é uma caixa de surpresas neste momento. Não tenho uma bola de cristal para poder dizer isto. Depende das lideranças de cada um dos partidos. Claro. Se a liderança dos conservadores for forte e a liderança dos trabalhistas continuar frágil, se nos trabalhistas emergir uma liderança suficientemente forte, ou se forem capazes de conduzir a política para um centro político, não de extremismo, que impeça o crescimento do UKIP e que garanta aquilo que os eleitores britânicos disseram. No fundo, o que os eleitores britânicos disseram no referendo foi: nós queremos estabilidade interna, nós queremos a garantia do nosso sistema de saúde, nós queremos a garantia do nosso sistema de educação, nós queremos a garantia dos nossos sistemas de pensões. E não queremos que ninguém se intrometa a decidir por nós. Isto foi a questão britânica interna, com profundas repercussões externas. E o problema é fundamentalmente este. Até que ponto é que as pessoas que votaram não perceberam o que é que estavam a votar? Eu julgo que as pessoas perceberam o que é que estavam a votar. Tinham que perceber. A discussão foi
duríssima. Mas houve muitas, as televisões foram amplos os testemunhos de pessoas que diziam que não tinham percebido o que é que era a consequência do Brexit. E quem é que percebe? Nem nós hoje ainda temos a noção das consequências do Brexit. Isto é, nunca se tinha passado por um processo de uma saída de um Estado-membro em plena União Europeia, invocando ou não o artigo 50 dos tratados, do Tratado de Lisboa, no caso, para podermos apurar as verdadeiras implicações disto. Houve muitos alertas. O mundo alertou. Eu recordo, por exemplo, de uma forma estranha, mas o próprio Presidente Obama foi ao Reino Unido dizer atenção, cuidado para estes reflexos, e as pessoas privilegiaram mais a questão interna do que as implicações externas. Não quiseram levar a sério, por exemplo, o George Osborne avisou a semana passada, antes do referendo, dizendo atenção, cuidado, isto pode ter implicações, pode levar a aumento de impostos, pode levar a diminuição do valor dos fundos de pensões, aquilo que o Rui dizia hoje, ainda há pouco, a redução dos ratings fará com que os fundos de pensões tenham dificuldades em investir e o próprio Estado dificuldade em se financiar e, portanto, isto vai criar complicações adicionais e todos os dias saem notícias de maiores dificuldades. É por isto que é importante ter a noção de que nós não vivemos num mundo independente, de cada um não vive num Estado independente. E a globalização são processos imparáveis, por natureza. Nós hoje abrimos um televisor e sabemos o que se passa no mundo. Antigamente, com sinais de fumo, não chegavam a 100 metros. Estou a caricaturar, com certeza, mas a globalização significa, acima de tudo, que hoje há implicações em todas as relações económicas, políticas, sociais e culturais imparáveis. E, portanto, não podemos continuar a pensar que vivemos num mundo fechado sobre as nossas fronteiras, que temos domínio sobre elas. E não vale a pena. Quem continuar a pensar assim está perdido para o resto da história. E como dizia Jean-Claude Juncker hoje, o Reino Unido até tinha domínio sobre as suas fronteiras, tendo em conta que não estava no espaço de Schengen. Meus senhores, muitíssimo obrigado pela vossa participação hoje aqui no Enfoque. Foi um gosto tê-los convosco. Fique connosco e continue a acompanhar a nossa emissão. Muito obrigado. Muito obrigado.